Bom dia, igreja, igreja do Senhor, igreja que está pelas nações, que Deus abençoe a sua semana, que seja uma semana linda. Então, a partir de hoje, do dia 7 ao 27, nós iremos fazer esse horário especial, às 7h30 da manhã. Às vezes, você que acompanha pelo YouTube e não acompanha cedo, 5h30, porque ainda é muito cedo. Então, nesses próximos 20 dias, você vai ter a oportunidade de acompanhar às 7h30. Hoje nós iremos ler Hebreus 11. Hebreus 11, o título aqui na minha Bíblia é A Fé. Encontra aí. Diz assim: o fato essencial da existência é que essa confiança em Deus esta fé é o alicerce sólido que sustenta qualquer coisa que faça a vida digna de ser vivida. É pela fé que lidamos com o que não podemos ver. Foi um ato de fé que distinguiu nossos antepassados, elevando-os acima da multidão. Pela fé, vemos o mundo trazido à existência pela palavra de Deus. O que foi criado, gente, só um pouquinho. Pela fé, vemos o mundo trazido à existência pela palavra de Deus. O que foi criado e que podemos ver por meio do que não vemos. Por um ato de fé, Abel apresentou a Deus um sacrifício melhor que o de Caim. Foi aquilo em que ele acreditava, não o que ele trouxe, que fez a diferença, mas pelo que ele acreditava. Pelo que Deus observou, pôde aprová-lo e considerá-lo justo. Após todos esses séculos, aquela fé continua a chamar a nossa atenção. Por um ato de fé, Enoque escapou da morte. Eles o procuraram e não o encontraram, pois Deus o tinha tomado. Sabemos com base num testemunho confiável que antes de ser tomado, ele agradou a Deus. É impossível agradar a Deus a não ser pela fé. Se você marca esse versículo. É impossível agradar a Deus a não ser pela fé. Por quê? Porque qualquer um que deseja se aproximar de Deus deve crer que ele existe e que se preocupa o bastante para atender aos que o procuram. Pela fé, Noé construiu um barco na terra seca. Ele havia sido avisado de algo que não podia ver e agiu apenas com base no que foi dito a ele. O resultado? Sua família foi salva. Seu ato de fé estabeleceu uma linha divisória entre a maldade do mundo descrente e a justiça do mundo que cria. Como consequência, Noé tornou-se íntimo de Deus. Por um ato de fé, Abraão disse sim ao chamado de Deus e partiu para um lugar desconhecido que se tornaria seu lar. Quando ele saiu, não tinha ideia de para onde estava indo. Por um ato de fé, foi residir no país que, de acordo com a promessa, seria dele. Viveu ali como estrangeiro e morava em tendas. Isaac e Jacó fizeram o mesmo, vivendo pela mesma promessa. Abraão agiu assim, mantendo o olhar numa cidade invisível que tem fundamentos reais e eternos. A cidade planejada e construída por Deus. Pela fé, a estéril Sara conseguiu engravidar, mesmo sendo já bem idosa, porque ela creu que a pessoa que fez a promessa iria cumpri-la. Foi assim, de um homem idoso e sem vigor, nasceram milhões de pessoas. Cada uma dessas pessoas de fé morreu sem ver o cumprimento da promessa, mas ainda crendo. Como conseguiram? Elas o viram e saudaram de longe, aceitando o fato de que eram passageiros neste mundo. Quem vive assim sabe que está procurando o seu verdadeiro lar. Se estivessem com saudade do antigo país, poderiam ter voltado quando quisessem, mas buscavam um país muito melhor que o antigo. Buscavam o país celestial. É fácil entender por que Deus é tão orgulhoso dessas pessoas e porque há uma cidade à espera delas. Pela fé, Abraão, na hora da prova, ofereceu Isaque de volta. Ofereceu Isaque de volta para Deus. Agindo com fé, ele estava disposto a devolver o filho prometido, seu único filho, assim como se havia mostrado feliz em recebê-lo.
e isso depois de Deus ter dito a ele: seus descendentes virão de Isaque. Abraão raciocinou que Deus, se quisesse, poderia ressuscitar o morto. Em certo sentido, foi o que aconteceu quando ele pôde retirar Isaque vivo do altar. Por um ato de fé, Isaque vislumbrou o futuro, enquanto abençoava Jacó e Esaú. Por um ato de fé, Jacó, no leito de morte, abençoou os filhos de José, de maneira invertida. O mais novo primeiro e depois o mais velho, abençoando-os com a bênção de Deus, não com a sua, enquanto fazia uma reverência, apoiado em seu cajado. Por um ato de fé, José, na hora da morte, profetizou o êxodo de Israel e deixou instruções quanto ao próprio sepultamento. Por um ato de fé, os pais de Moisés, após seu nascimento, o esconderam por 3 meses. Eles perceberam a beleza do bebê e desafiaram o decreto real. Pela fé, Moisés, já adulto, recusou os privilégios da casa real egípcia. Preferiu a vida dura com o povo de Deus, em vez de se entregar à vida fácil de pecados com seus opressores. Ele preferiu o sofrimento no arraial do Messias à riqueza dos egípcios, porque enxergava adiante, antecipando as recompensas. Um ato de fé, ele virou as costas para o Egito, sem lidar com a fúria do rei. Ele tinha um olhar naquele que ninguém pode ver e continuou firme. Grifa essa frase aí. Ele tinha o olhar naquele que ninguém pode ver e continuou firme. Por um ato de fé, celebrou a Páscoa e aspergiu o sangue da Páscoa em cada casa, para que o destruidor dos primogênitos não tocasse em ninguém. Por um ato de fé, Israel atravessou o Mar Vermelho em terra seca. Os egípcios tentaram fazer o mesmo e se afogaram. Por um ato de fé, os israelitas marcharam ao redor das muralhas de Jericó durante 7 dias e as muralhas caíram. Por um ato de fé, Raabe, a prostituta de Jericó, acolheu os espiões e escapou da destruição que veio sobre os que recusaram a confiar em Deus. Poderia prosseguir, mas não há tempo. Ainda há muitos outros: Gideão, Baraque, Sansão, Jefité, Davi, Samuel, os profetas. Por seus atos de fé, eles venceram reinos, fizeram obras de justiça, viram promessas cumpridas. Foram protegidos de leões, incêndios e ameaças de morte. Transformaram a devastagem em vantagem. Uau! Venceram batalhas, afugentaram exércitos invasores. Mulheres receberam seus queridos de volta dos mortos. Foram eles que, sob tortura, se recusaram a desistir e ser libertados, preferindo algo melhor, a ressurreição. Outros enfrentaram abusos, açoites e, sim, algemas e prisões. Temos informação de alguns que foram apedrejados, cerrados ao meio, assassinados a sangue frio. Histórias de homens vagando pela terra, em pele de animais, sem teto, sem amigos, sem força. O mundo não os mereceu, vivendo como podiam nas periferias cruéis do mundo. Entretanto, nenhum desses exemplos de vida de fé puseram a mão na recompensa prometida. Deus tem um plano melhor para nós, que nossa fé se junte a eles, para formar um todo completo, como se a vida de fé que eles tiveram não fosse completa sem a nossa. Amém. Quis ler ele completo porque em outras versões, Hebreus 11 tem o título de Heróis da Fé. E eu quero dizer que eu e você também somos as heroínas da fé. Eu vou deixar para a pastora fazer depois a única oração, e eu já quero vir para cá. 7 de julho. Como ter uma vida de maior impacto no mundo? Socorro, Senhor, porque já não há homens piedosos. Desapareceram os fiéis entre os filhos dos homens. Falam com falsidade de uns aos outros. Falam com lábios bajuladores e coração fingido. Salmo 12, de 1 a 2.
O heroísmo na civilização cristã foi redefinido pela cruz de Cristo. Não é sobre conquistas pela força, mas sobre sacrifício. O verdadeiro herói é aquele que paga o preço pelos outros. Eu vou ler de novo. A verdadeira heroína é aquela que paga o preço pelos outros, transformando dor em cura, fraqueza em força. Heroínas no reino de Deus não vivem para si, mas para o bem de muitos. Elas enfrentam as dificuldades com coragem, sem se submeterem ao espírito da época. Essas heroínas vivem por princípios eternos, prontos para renunciarem ao que for necessário para cumprir o propósito divino. Jesus, o maior de todos os heróis, poderia ter descido da cruz, mas escolheu morrer pelos nossos pecados, revelando que a essência do heroísmo é o sacrifício por amor. A cruz é a arma que venceu todos os poderes do universo. E é ela o símbolo do verdadeiro poder, o poder de dar a vida por outros. Os heróis de Deus são homens e mulheres comuns que enfrentam batalhas extraordinárias. Eles carregam em si uma unção em comum que capacitam a mudar realidades. A força desses heróis não está neles mesmos, mas na graça que Deus derrama sobre a vida deles. O mundo não era digno dos heróis de Hebreus 11, aqueles que enfrentaram açoites e prisões e foram cerrados ao meio por amor ao reino. Assim como Davi formou os valentes na caverna de Adulão, homens comuns se tornaram leões em batalhas. Deus também está levantando heroínas hoje. Elas não temem a dor, nem a oposição, nem mesmo a morte, porque sabem que a verdadeira coragem é uma decisão. Hoje, você e eu, você está tendo esse chamado. Hoje, você e eu estamos sendo e recebendo esse chamado. Amém? Bom dia, pastora Leia. Bom dia, Neida. Bom dia, bonitas. Vamos orar? Senhor, obrigada por essa manhã, recebendo uma porção da tua palavra. Obrigado porque a tua palavra nunca volta vazia. Todas as vezes que ela é liberada, o nosso coração, aqueles que têm ouvidos e ouvem, recebem a porção da tua palavra, porque por si mesmo, o teu Espírito comunica ao nosso. Obrigado, porque a fé, ela vem pelo ouvir, e ouvir a tua palavra. Então, todas as manhãs que viemos aqui, ouvimos a tua palavra, um texto inteiro, 2 textos, vários textos. O que nós estamos fazendo é aumentando a nossa fé. Obrigado por esse lugar especial de louvor, adoração e ajuntamento de mulheres que não sabem, que carregam capas, coroas e espadas. Obrigada pelo encontro de heroínas nessa manhã, de segunda-feira. Obrigada por mulheres que esqueceram onde guardaram as suas capas, as suas coroas e as suas espadas. Que nessa manhã, cada uma de nós possa buscar debaixo, lá no fundo da gaveta, debaixo de coisas que estavam em cima, a nossa armadura, a nossa espada e a nossa vestimenta, para vivermos esse tempo e vencermos em ti, abraçadas contigo, no teu cavalo do cavaleiro, que é o príncipe da paz. Obrigada, Senhor, por essa manhã, e nós consagramos esse encontro, tudo que vamos falar, ouvir, consagramos esse dia, te adoramos por mulheres que decidiram estar aqui pela primeira vez, por aquelas que estão acessando o nosso conteúdo, que o Senhor possa falar nessa manhã com cada uma de nós. Em nome de Jesus, amém. Posso seguir? Posso. Ai, bonita. Sabe a impressão espiritual que eu tenho? Muitas de nós esquecemos o tanto que Deus nos deu força. Sabe a expressão que eu entendo que Deus está nos dando nessa manhã? É que é hora de tirar do fundo da gaveta, do fundo do armário, a sua vestimenta da força.
Pastora, não tenho força mais, já lutei bastante com coisas. Então, hoje, nessa primeira segunda-feira do mês de julho, do segundo semestre, Deus está nos chamando para a gente colocar nossa capa, a gente colocar nossa coroa e a gente pegar escudo e a nossa espada e lutarmos. Porque talvez até aqui a gente tenha lutado, entendido que, tendo clareza da nossa estação, tendo clareza do que a gente está fazendo no campo de batalha, mas talvez você não tenha se vestido apropriadamente. Seu look está errado. Não é salto alto, não. É bota, é tênis, sei lá o que se veste quando a gente está na batalha, né? Aqui em casa, a Dinha é militar, então ele tem uma botina. Então, talvez você esteja de salto, não é hora de salto, não. Tira o salto. Bora guardar o salto para a celebração do grande baile de celebração da vitória. Mas hoje Deus está nos dizendo que existe uma vestimenta, um tempo certo. Eu acho que tempo que ele está dizendo que é sobre esse lugar de lutarmos. O segundo é que tipo de vestimenta a gente está tendo. E a terceira é como que você está indo para o campo de batalha. E aí hoje nós estamos sendo chamados para olhar a batalha alheia. Ah, gente, isso aqui é gente purinho, sabe por quê? Quando você nasceu mulher, Deus deu para você um ventre. Pastora, mas eu ainda não casei, eu ainda não tenho filho, não tem problema, a força está dentro de você. Mas se você é mãe, você entendeu esse texto aqui como ninguém, né? Você fala assim, uai, mas isso aqui sou eu. Eu fui lendo esse texto aqui ontem e falei assim, uai, mas sou eu isso aqui. Nós somos heroínas diariamente, quando a gente larga tudo e vai defender o nosso filho. Quando a gente olha o nosso filho em apuros, e quando a gente olha, o nosso coração aperta quando a gente olha o nosso filho em sofrimento. E quando está doente? Ah, meu Deus, quando está doente. Né? A gente acorda, a gente tem força do alto. Parece que a gente recebe uma porção nova, diferenciada. A gente guarda no bolso a preguiça, o cansaço, e a gente acorda na madrugada para verificar as coisas, né? Pastor, e quem não tem filhos? Você faz isso em outros lugares, em outras áreas. Talvez não é com filho, mas é com outras pautas. E hoje a pauta do herói, da heroína, é sobre impacto do mundo. A gente perde tempo demais com a gente. Tempo demais com a pauta que a gente tem. E hoje eu quero te chamar a atenção. Sabe o que eu fiz hoje? Peguei aqui as características da Mulher Maravilha e fiz uma relação com a Mulher de Deus. Daqui a pouquinho eu boto lá no nosso grupo do WhatsApp para você ver que coisa mais especial que essa inteligência artificial fez para a gente poder olhar. Ô, gente, quem inventou a Mulher Maravilha? Ah, é crente. Esse moço é crente, gente. Ele colocou características. Gente, no dia que eu encontrei com o laço da verdade, com o laço da justiça, o nome do laço é da justiça, da Mulher Maravilha, que quando enlaça o inimigo, o cara só tem a possibilidade de falar da verdade, eu falei, isso aí é o Espírito Santo, gente. Isso aí que ela enlaça é o Espírito Santo, é o que você faz com o seu filho. Você já sabe a verdade, mas você pergunta. Eu falo para a Sofia assim, entenda uma coisa, toda vez que eu te pergunto, eu já sei a resposta. Mãe, eu já. Mas eu te dou essa chance de você falar. Vai, conta. Bora que eu já sei. Ah, mas se você já sabe, por que eu vou te falar? Eu não quero ouvir na sua voz. Porque isso é uma dádiva que Deus deu para a mulher. Isso é nosso. E hoje eu quero te chamar a atenção para olhar para aquele que traz a força sobre nós. Se nós somos heroínas hoje, nos encontramos nesse texto e vimos aqui que a gente tem uma possibilidade maravilhosa de olhar a demanda alheia, de olhar a demanda do outro. O que Deus está dizendo é, eu fiz isso. Eu sei o que é ser mulher. Eu entreguei o meu único filho por tua causa. A minha arma, a arma de Jesus, a arma do céu foi a cruz. E lá na cruz tem escrito, escancarado, posto, gritando, sacrifício. E sacrifício é uma coisa que eu e você, a gente às vezes não quer fazer, né? Às vezes a gente fica protelando, por exemplo, viver um tempo de jejum pessoal, sem ninguém estar falando,
Aqui na nossa igreja, a gente acabou de... entregamos hoje o nosso jejum de 7 dias em função de coisas do nosso coração, sobretudo. E talvez você tenha dificuldade de olhar para além. Eu encontro muitas mulheres no privado falando de problemas. E eu fico pensando assim, a primeira coisa que eu sempre falo é, onde está Deus em tudo isso? A gente dá vazão e muita atenção ao problema. E hoje, nessa manhã, eu quero te dizer, olhe para a fonte da sua força. Porque como heroína, como pessoa que quer salvar o mundo, salvar as coisas, salvar a família, você precisa ter uma fonte que te alimenta. Você precisa ter uma fonte que te alimenta e te fortalece. E Deus é essa pessoa. Essa pessoa que nos dá a força. Ontem, no culto da noite, o bispo pregou uma... Ai, gente, chorei de amor de Deus. Meu Deus, eu vou colocar... Né? Isabel está balançando a cabeça porque assistiu, né, Bel? Não, daqui a pouco eu vou pedir para as meninas colocarem lá o link da mensagem de ontem. Que coisa mais arrebatadora. Depois você assiste lá. Pastora, eu não assisti, mas eu sou de outra igreja. Se você se sentir à vontade de assistir, de receber, receba. Porque, gente, a fé, na galeria da fé, o que essas pessoas estão nos ensinando é que elas ouviram uma direção e, pela fé, elas foram em função dessa direção. Eu fiquei pensando na galeria de 2025. A Galeria da Fé de 2025. Ô, gente, eu estou batalhando para estar lá, para minha foto estar lá na galeria. Tu tá querendo ir para lá? Então, olha as armas que o Senhor está nos dando hoje. Primeiro, troque o seu conforto por sacrifício. Troca isso. Troca a sua dor pela cura. Troque a sua fraqueza pela força. A sua arma é o seu sacrifício. Jesus trouxe para nós a cruz dele como a arma que venceu todos os poderes do inferno, do céu, da terra, de todos os lugares. A cruz para nós é o poder que Deus deu do seu amor para conosco. É na cruz. Mas a cruz que eu estou me referindo não é a cruz que Jesus está lá com cara triste de sofrimento, não. A cruz que eu estou falando é uma cruz vazia. É a cruz que ele já venceu ao 3º dia a morte, porque Deus deu a ele a vitória sobre a morte. Depois a gente tem aqui no 3º parágrafo o bispo JB falando sobre que os heróis de Deus são homens e mulheres que normais, como eu e você, que enfrentam batalhas extraordinárias. E a gente carrega uma unção incomum que capacita a gente de mudar a realidade. Deixa eu te contar um negócio. Você já esteve na sua casa com uma escassez extrema, que você pensou assim, só tem ovo hoje. A minha época era ovo, quando a gente passava escassez. Hoje deve ser o quê, hein? Vamos pensar em uma escassez bem triste, assim, não tem arroz, por exemplo. E aí você pensa assim, não tem arroz, mas tem farinha, tem cuscuz, tem alguma coisa para comer, né? Tem alguma coisa para a gente poder beliscar, tem pão duro. Eu fui criada muitas vezes com pão duro, o pão endurecia. Hoje a gente compra a quantidade necessária, mas deixa eu te dizer, a gente tem como um chip, eu acho, sei lá o que chama isso, dentro de nós, que a gente tem a possibilidade de trazer o pequeno para o grande, o feio para o bonito. A gente consegue pôr uma mesa do ovo frito com tomate e arroz como um banquete e a gente traz ludicidade. Só a gente pode fazer isso. Não espere isso do seu marido, não. Ele não vai ter isso. Não fica brigando com o bichinho falando, poxa, mas você não está vendo que isso é... Não, ele não está vendo, não. Eu descobri. A cueca está no chão, só você vê. Eu descobri que só a gente vê. Eles não veem. A meia está não sei aonde, não é possível, passou por cima, não está vendo? Não está vendo. É você e eu, somos nós que estamos aqui com essa possibilidade sensível de dar ao mundo um impacto de beleza, de amor, de cor. Mas deixa eu te dizer, se você ocupar a força que você tem no seu único problema ou nos seus problemas, bonita, você está perdendo e gastando a sua força naquilo que não traz impacto. Ontem eu falei sobre isso. Deus ama o seu problema.
porque é Ele quem vai resolver. Então, para de ficar perdendo noites de sono, para de ficar achando que pela sua cabeça vai resolver o problema. Entrega a Deus e Ele vai resolver. Pastora, mas aí eu não faço nada? Se você entregar o seu problema ao Senhor, Ele vai te falar o que é para fazer, se é para procurar alguém ou não, se é para se calar. Né? Ontem a gente se encontrou com o testemunho da Eneida. Ô, gente, essa jornada da Eneida, ela é uma inspiração, ela não é uma lei para mim e para você. A minha jornada de presentes, de entender Deus que me responde, é para mim, é para te inspirar, mas não quer dizer que vai acontecer igualzinho com você. Quer dizer que Deus falou com a Eneida naquela fase, com o Rafael, daquela forma, e ela estava pronta para ouvir. Se você está pronta para ouvir, você vai impactar o mundo e ser a heroína desses tempos. E eu quero terminar dizendo, você está sendo chamada hoje, de novo, te lembrando, para poder ocupar o seu lugar, de salvar vidas e olhar somente para o seu problema e engajar energia, lágrimas, tempo, sono. Quantas de nós perdemos o sono? E, às vezes, o sono, quem tira de nós é o dinheiro. Ô, gente, não dá essa trela para o dinheiro, não. Ele nasceu para gastar. Ele nasceu para gastar com responsabilidade. Ele nasceu para nos servir. Ele não nasceu para fazer a gente perder sono. Aí a gente fica também sem sono por causa do problema da cunhada. Ô, gente, a cunhada é grande. Ela é adulta. Você pode orar por ela, você pode interceder, mas você não precisa carregar o problema dela. Ah, porque a mamãe é assim, assada. Oh, gente, a mamãe nasceu primeiro que você e a mamãe tem escolhas. Então, eu quero te chamar a atenção para que você, como uma heroína, carregue e cumpra a sua missão. E a sua missão é olhar para aquilo que você tem em Deus e entregar para os outros, para que os outros sejam salvos da mentira. Basicamente, esse é o resumo da nossa devocional de hoje. E olha só a oração. Gente, eu chorei com essa oração ontem, olha. Senhor, dê-me ousadia para tomar decisões importantes, para dar mais um passo, ultrapassando comodidade e deixando para trás a zona de conforto. Quero ir mais alto. Então, liberta-me dos medos que me prendem. Quero romper com as limitações que me restringem. Eu ouso sonhar como alguém que veste a capa e pode voar. Quero ter sonhos de derrubar gigantes, ainda que seja apenas com fundas e pedras nas minhas mãos. Que em meu nome esteja, que o meu nome esteja em seus registros, cumprindo aquilo que me foi destinado desde o primeiro dia de vida. Ah, que lindeza esse texto, né, gente? Que lindeza isso aqui. E deixa eu te dizer, nós não temos o conhecimento e nem cremos em numerologia, porque isso não é para nós. Mas eu creio num Deus extremamente exato, dono da matemática. E olha só hoje. Hoje é dia 7/7 e nos encontramos às 7h30. Você acha que isso é por acaso? Não. Há alguma conversa do céu com a gente nessa manhã com o número 7. E eu não sei o que dizer, porque eu não sei sobre números, talvez vocês procurem lá. Isso não é superstição, isso não é numerologia, isso é sensibilidade. É você olhar o que está em volta de você. E olha que lindo. No dia 7/7, às 7h30 da manhã, várias mulheres se reuniram, achando que eram mulheres comuns. E era reunião de heroínas. Ah, meu Deus! É você, bonita! Bora orar, bonita? Senhor, obrigada. Obrigada por esse encontro maravilhoso dessa primeira segunda-feira do mês de julho, inaugurando o segundo semestre. Nós queremos impactar o mundo com a força que o Senhor deu às mulheres. Ó Deus, obrigada. O Senhor deu força física para os homens, para serem guerreiros, proteger a casa, proteger o palácio, proteger o coração da princesa. E nós queremos ser essas heroínas que temos a força da sensibilidade,
temos a força de ver além, temos a força, Senhor, do amor. Senhor, uma mulher, quando decide amar, ela ama de verdade. Quando ela decide, Senhor, olhar para o Senhor, ela é intensa. E hoje, nessa manhã que inauguramos esse período, essa temporada de acordar um pouquinho mais tarde, ó Deus, arrebata o coração daquelas que não conseguiam estar com a gente mais cedinho, aquelas que estão esperando uma oportunidade para entrar pela porta e vir se ajuntar com a gente, que essa seja a chave que abre uma nova oportunidade para novas amigas ingressarem aqui e se encontrarem com a sua voz. Senhor, hoje, cada uma de nós, nesse dia 7/7, às 7h30 da manhã, quando nos reunimos, quando estamos aqui nesse ajuntamento de mulheres que pensam que são comuns, mas são mulheres que o Senhor depositou missões para abençoar vidas. Obrigada, Senhor, pela sensibilidade que cada uma de nós temos em olhar a dor do outro e a gente se ocupar em sermos bênção. Aquilo que temos recebido da tua parte não pode ficar só com a gente. Nos dê, ó Deus, a estratégia de gritar para o mundo aquilo que o Senhor tem dado para a gente. Ó Deus, dá uma visão além do alcance. Como o Senhor faz a gente entender que os heróis têm. Olhar além, como águias que olham, Senhor, sobrevoam lugares tão altos e ela consegue ver para além daquilo que é posto naquela geografia que ela está. Nos leve, ó Deus, nessa manhã a lugares altos. Mas antes, veste a gente, coloca a gente, Senhor, com a nossa capa, com a capa que vai nos ornamentar, que vai nos enfeitar, que vai nos embelezar com a missão que a gente carrega. Coloque em uma das nossas mãos, o escudo da fé, e na outra a espada do Espírito. Coloque sobre nós o capacete, Senhor, o capacete da salvação, a coroa, Senhor. E, ó Deus, nos dê os sapatos da salvação, as sandálias certas. E, ó Deus, nos reveste nessa manhã como heroínas que vamos vencer, ó Deus, as guerras para a proteção da nossa casa, dos nossos filhos, daqueles que amamos e, às vezes, até de pessoas que não conhecemos. Que esteja muito claro para cada uma de nós a delícia de te servir, de te amar, servindo aos outros. Então, que a nossa energia não esteja guardada, posta somente no problema do nosso umbigo, mas que a gente levante a cabeça e a gente olhe para o Senhor, que nos dá a força, que nos alimenta com a tua força. Obrigado por ver a cruz vazia e saber que essa foi a arma que o Senhor trouxe para o mundo, para que, ao olharmos uma cruz, nos lembrarmos que o amor escandaloso do céu nos alcançou. Que o amor escandaloso do céu nos arrebatou e nos abraçou pelo sangue de Jesus. Obrigado por essa manhã. Recebe essa segunda-feira tudo que vamos realizar. Guarda as nossas crianças que estão de férias, que seja um tempo de descanso, de pausa. Guarda o nosso coração como mãe, para sermos as heroínas que salvam os nossos filhos dos perigos da internet. Ó Deus, dá a gente a sensibilidade para podermos proteger os nossos filhos do homem que maquina o mal. Dá a gente a oportunidade de ocupar o nosso tempo orando, intercedendo pelos nossos maridos. Guarda cada um dos nossos lares, do nosso endereço. E obrigada pelo alcance dessa mensagem, dessa manhã, em nome de Jesus. Amém. Amém, bonita? Bonita do YouTube, um beijo bem grande. Coloca aí a sua roupa de heroína e voa alto, porque você nasceu para poder abençoar vidas. E para de ficar se ocupando com problema demais. Entregue ao Senhor e Ele vai te dar o escape. Amém? Um beijo, bonita do YouTube. Fica com